Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do processo de pintura com tinta acrílica. Bom, já fazia um tempinho que eu queria voltar a pintar em tela e coincidentemente essa semana uma marca chamada Paris Telas me enviou algumas telas para eu poder testar e também algumas tintas acrílicas. Então hoje eu vou estar testando as tintas acrílicas que eles enviaram, mas as telas eu vou deixar para um próximo vídeo porque eu ainda preciso preparar elas. E como vocês vão ver aí no vídeo, eles me mandaram também algumas telas pretas, o que eu achei muito bacana. Eu realmente não conhecia, não sabia que telas pretas eram vendidas assim. Eu acho que é bem legal para fazer uma pintura em negativo, né, usando o fundo preto. Então, aguardem aí vídeos testando as telas dessa marca. Outra coisa bacana também é que eles disponibilizaram um cupom de desconto para os meus seguidores. Então, eu vou deixar o cupom de desconto aí na tela para vocês usarem no site deles. Ah, e antes que vocês me perguntem, eu preparei essa minha tela antes de começar a pintar e eu vou deixar aqui na descrição um vídeo em que eu mostro o meu processo de preparação de tela, tá? Nesse vídeo, o processo ele é dividido em dois, tá? Então eu começo usando uma base acrílica e depois eu uso um produto que é um medium especial pra gente usar aquarela em tela, tá? Como esse é um produto que na época que eu fiz o vídeo ele ainda estava sendo vendido, você encontrava facilmente, então era muito mais fácil de vocês conseguirem fazer. Mas esse é um produto que infelizmente demora muito para ser trazido para o Brasil, ele precisa ser importado e tudo mais. E as últimas pessoas que vieram falar comigo falaram que não estavam encontrando esse material. Então você pode simplesmente seguir o passo a passo do vídeo, mas só a primeira parte em que eu passo a base acrílica, e isso vai ser suficiente para você pintar com tinta acrílica ou com tinta a óleo e até mesmo guache, né? Então a única diferença é que esse medium ele criava assim uma superfície que permitia você usar aquarela em tela, você conseguir alguns efeitos de manchas e tudo mais. Então, só para caso vocês tiverem dúvida de como eu faço a preparação de tela, vão assistir lá esse vídeo. Bom, gente, como eu falei pra vocês, já fazia um bom tempo que eu não pintava em tela, principalmente com tinta acrílica. Eu vou falar pra vocês que a última vez que eu usei tinta acrílica provavelmente foi durante a faculdade, uns bons 8 anos atrás. E eu nunca fui uma fã de tinta acrílica, tá? Eu sempre achei ela... Não sei, eu nunca consegui bons resultados e nunca me senti satisfeita usando tinta acrílica. E uma das coisas que mais me incomoda na tinta acrílica é o acabamento brilhante. Eu prefiro um acabamento mais mate, então... eu já testei algumas tintas acrílicas mate, né, que tem o acabamento mate, e inclusive eu acho que elas lembram bastante o guache, né, porque o guache ele tem esse acabamento mate, mas quando tem o acabamento brilhante não é uma coisa que me agrada muito. Mas mesmo assim, eu decidi fazer o teste porque já fazia mesmo muito tempo que eu não pintava. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi criar um fundo colorido para minha pintura. E eu me inspirei bastante em alguns dos meus pintores favoritos, inclusive o Toulouse-Lautrec, que eu gosto muito das pinturas dele. Tem outro pintor também que agora eu esqueci o nome, mas ele usa muito esse fundo tipo colorido, meio amarelado, meio craft assim, sabe? E depois, por cima, no final, ele faz uma cobertura com branco apenas em alguns lugares. E eu tava me inspirando justamente nisso pra fazer essa pintura. Mas como vocês vão ver aí mais pra frente, no meio do caminho, eu não fiquei muito satisfeita com o resultado que eu tava obtendo e acabei mudando um pouco o processo. Mas enfim, eu acho que a tinta acrílica, ao contrário da aquarela, ela permite algumas sobreposições, então quando a gente não tá satisfeito com alguma coisa, a gente sempre pode simplesmente começar de novo. Ou ir mudando e sobrepondo, né, as camadas, fazendo essas mudanças, né? Então, um ponto positivo para a acrílica seria isso, da gente conseguir sobrepor ali alguma coisa que a gente não gostou, alguma cor que a gente não curtiu, algum acabamento, enfim. Então, depois de fazer esse fundo meio amarelado, meio ocre, assim,
eu comecei a fazer o meu desenho. E eu fui desenhando direto mesmo com um pincel, usando uma tinta preta, porque eu sabia que eu iria cobrir essa tinta em alguns lugares, né? Então eu ia cobrir ela, então não tinha problema nenhum se o traço ele ficasse mais rabiscado mesmo, com o rascunho por baixo, né? Porque ia ter uma outra cobertura por cima. E eu também queria preservar um pouco dessa característica da pincelada mais solta, que eu acho que é bem interessante de aplicar na pintura. Então, depois de fazer o meu RAF, o meu desenho, eu fui fazendo os preenchimentos de preto e também algumas sombras. Então, eu fui indo assim mais no processo. Comecei pelos tons mais escuros, né, o preto total, depois eu fui adicionando as sombras em alguns lugares, e depois de adicionar as sombras eu fui para os próximos passos, aplicando os tons médios e os tons mais claros. Eu confesso para vocês que esse processo, ele foge um pouco da minha zona de conforto, porque geralmente a aquarela a gente trabalha do mais claro para o mais escuro, é muito difícil começar já aplicando sombra, porém, como eu já mostrei para vocês aqui anteriormente, alguns processos de pintura com guache, quando a gente tem uma tinta mais espessa, é interessante a gente começar com as sombras e ir sobrepondo as luzes, porque como a gente consegue uma sobreposição praticamente total ali usando a tinta acrílica, é legal a gente deixar os pontos de luz pro final. Então, como eu falei para vocês, na aquarela é justamente o contrário, porque o tom mais claro, que seria o branco, a gente tem que sempre preservar, porque é sempre o branco do papel, né? E aí a gente vai construindo camadas e dando dimensão, colocando sombras e tudo mais. Então esse processo às vezes dá uma bugada assim no cérebro, sabe? Então eu tive um pouco de dificuldade ali, principalmente na hora de adicionar os tons mais claros. Mas, como eu falo sempre pra vocês, gente, desenho, pintura é sempre uma questão de prática. Eu nunca pratiquei muito com tinta acrílica, nem esses processos de pintura com tintas espessas, né? Só com tintas transparentes, né? Como o caso da aquarela. Então, eu tenho uma certa dificuldade ainda em acertar o processo. E como eu falei pra vocês, foi chegando no meio do caminho e eu não sei o que aconteceu, eu comecei a ficar muito insatisfeita com o resultado e eu não sabia explicar exatamente por quê. Eu acho que é uma diferença muito grande do tipo de pintura que eu costumo fazer, em que eu consigo adicionar umas pinceladas delicadas e colocar bastante detalhes assim na imagem, que na tela é muito mais difícil da gente conseguir. Então, eu senti que a imagem estava ficando muito assim, com os traços um pouco grosseiros, sabe? Eu não conseguia fazer os detalhes da forma que eu queria. E também depois eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada com o fundo amarelo, eu não sei, ele tava meio que brigando com as cores da imagem principal. E eu simplesmente decidi mudar o fundo amarelo ocre por um fundo tipo um esverdeado bem clarinho, porque aí eu ia conseguir um fundo mais neutro para dar destaque aos tons mais quentes que eu usei na minha imagem principal. Então eu queria dar esse destaque aos tons quentes e aí a gente pode fazer isso mudando o tom do fundo para um tom mais frio. Então foi isso exatamente que eu fiz. Eu poderia simplesmente mudar o tom da imagem para um tom mais frio e deixar o fundo amarelo? Poderia, mas isso ia querer dizer muito mais esforço para cobrir toda a área ali que eu já tinha terminado de pintar, né? Então, eu decidi mudar a cor do fundo e eu gostei bastante. Na verdade, eu achei que tinha mais a ver com a minha paleta de cores e com o tipo de trabalho que eu fazia, que eu costumo fazer, né? Infelizmente, com isso, eu acabei perdendo um pouco da textura do fundo, porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiz um fundo bem aguado, quase aquarelado, assim, sabe? Então, ficaram algumas manchas, alguns escorridos que eu tinha achado super interessante e infelizmente perdi. Mas eu achei que no final o resultado ficou mais, assim, do meu gosto. Então, tudo bem ter perdido essa textura no fundo. Mas isso é uma coisa que provavelmente eu vou pensar
para aplicar nas minhas próximas texturas, pensar melhor nas cores e deixar o fundo com mais texturas, assim, mais aguado, sabe? Eu gosto bastante desse efeito. Bom, pessoal, esse foi o meu processo de pintura, de experimentação, né? Como eu falei, fazia muito tempo que eu não pintava em tela, especificamente. E eu espero que essa seja uma primeira experiência de muitas a partir de agora. E eu vou testar com outros tipos de tinta, talvez aquarelar algumas telas e usar guache, usar tinta óleo, porque eu tenho aquela tinta óleo à base de água que eu também já fiz um vídeo aqui no canal para quem tiver interesse, que ele é ótimo para quem tem rinite, tipo eu, que é alérgico a solventes e tudo mais, e aquele cheiro forte típico da tinta óleo. Essa tinta óleo à base de água, ela é uma boa opção. Então, provavelmente eu vou fazer também bastante testes usando essas tintas, e também para os próximos vídeos vou testar as telas que a Paris Telas mandou para mim, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar like, de se inscrever aqui no canal e de acionar o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. E até a próxima. Tchau!